O convidado desta semana no Música.pt junta a música à economia e à escrita. Não consegue estar parado e faz tudo ao mesmo tempo. Este ser irrequieto custou-lhe em pequeno partir a cabeça 7 vezes, apanhar um choque elétrico dentro da banheira e uma queda numa fogueira. Imagine! Felizmente, está cá para nos contar estas e outras histórias. Com tanta inquietude e criatividade, criou um novo conceito na música e na literatura. Os livros que escreve são romances musicais. Os discos que edita são histórias em livro. Chama-se Miguel Gisas. Tem um novo trabalho e o resto, claro, é para descobrir na conversa com o Carlos Bastos. Já sabe que hoje está cá o Miguel Gisas. Olá, Miguel, como é que tu estás? Estás bem? Boa tarde a todos, como estão? Muito bem. O que é que tens andado a fazer? Olha, para além de... Eu sei que andaste a mudar de casa, ou enfim, tens aí coisas para mudar agora ainda. A mudar de escritório, na não verdade. É de escritório, não é de escritório. Sim. E que tal? Olha, estamos bem na medida do possível. Eu acho que hoje em dia aquilo que nós andamos a fazer é adaptar-nos, não é? Em tudo, tanto na vida pessoal, de facto, aqui estamos a falar do escritório, mas como na música também, não é a altura. Mas sentiste falta ainda do escritório? Não podias ter feito isso lá em casa? Ainda é preciso hoje em dia isto, porque a minha empresa acaba por ser uma empresa ainda relativamente grande e ainda precisamos vender a ideia de que as coisas, às vezes é preciso vender-se um bocadinho mais a imagem do que outras coisas, e os meus clientes, sendo internacionais, ainda ligam um bocadinho a isso. Se me dizes se eu prefiro trabalhar a partir de casa, 50 vezes. 50 vezes. Habituaste bem. Então, antes de irmos à música, vamos só aqui para recapitular brevemente a lição. Tu formaste Economia, não foi? Na Nova. É verdade, sim. Depois fizeste o MBA na Católica? Na Católica, sim. Ainda estiveste lá como professor? Sim, dei aulas por lá durante 2 anos em contabilidade analítica, portanto assim, um papão das cadeiras da Católica, digo eu, mas pronto, eu sou um homem... Isto foi quando? Isto foi depois de 2004? Foi lá para 2007, 2008. Já não me cruzei contigo. Saí de lá em 98, portanto já não me cruzei contigo. Não. E depois, foste gestor comercial também? Fui, tenho sido. Tens sido? Eu, de facto, quando estava para sair da faculdade, ainda miúdo, todos os meus colegas iam para bancos, para consultoras, para seguradoras, e eu ouvi falar de uma empresa que vendia chocolates e eu adorava aquilo, só o conceito. Não é? Só o conceito é ótimo, está a comprar. Tínhamos que passar por lá durante cerca de um ano, como vendedores, antes de podermos entrar para outro tipo de funções, mas eu claramente estava apaixonado pela empresa e, portanto, fui tentar e consegui. E, portanto, a minha vida começou a fazer-se para a área comercial, que de facto é aquilo que eu gosto de fazer. Eu gosto de vender, gosto de negociar, gosto de lidar com pessoas. Acho que isto depois acabou por me levar à música. Foi este... Qual é a relação entre vender chocolates e música, não é? Olha, mas eu explico-te muito rapidamente porque é interessante. Eu comecei depois a ter uma série de funções um bocadinho mais sénior lá na empresa onde estava a trabalhar, nessa multinacional, e eu ia para cima do palco porque tinha que apresentar coisas a toda a empresa e bloqueava completamente, ficava muito incapaz de falar em público. E como sabia cantar, ou achava eu que sabia, na altura, resolvi expor-me da pior forma possível para ser um pouco mais capaz naquilo que era a minha área de incompetência, que era a apresentação em público. Portanto, fui para músico de bares e ao fim de um ano por lá andar, claro, já sabia fazer apresentações sem quase olhar para os papéis, não é? Porque estava muito mais à vontade. Portanto, a música ajudou-me por aí, depois comecei a levar a música a sério. E pronto, aqui estamos hoje a conversar. E há sempre esta questão, porque às vezes as pessoas que passam menos tempo em cima do palco não têm exatamente a mesma noção. É mais fácil um concerto para 100 mil pessoas num estádio grande do que às vezes com 10 pessoas à tua frente, não é? Sem dúvida. Eu já fiz de tudo. 100 mil ainda não fiz. Já fiz. Deixa-me vir 2021 ou 2022. Podes crer, mas já fiz uns 30 mil. No outro dia estava à conversa com o José Cid e estávamos a lembrar um concerto que tínhamos feito em conjunto e de facto estava muita gente. Mas estarmos em palco com 10 pessoas no público, 10 pessoas não é grave, eu vou-te dizer já porquê. Se forem umas 30 já começa a ser muito complicado, porque 10 pessoas, nós chegamos ao ponto de quase nos dirigirmos particularmente a cada uma das pessoas. Tratar aqui de uma plural, exatamente. Vamos hoje ouvir as músicas que vocês querem ouvir e quase que entramos num diálogo. Portanto, aquele meio termo ali de poucas pessoas é que é muito complicado, sim, de facto. Porque não temos o calor, não é? As pessoas sentem-se confrangidas também lá do outro lado, por serem poucas.
por acharem que... Eu já cheguei a ter concertos muito engraçados, em que eu chego ao final do concerto e há pessoas que vêm ter comigo e dizem assim, só foi pena nós estarmos aqui poucos, e isto é tão bonito que eu até me sinto envergonhado de nós estarmos aqui poucos, como se as pessoas foram as que foram, não é? Eu assim, deixa lá, não tem culpa nenhuma. Fala aos amigos, da próxima vez estarás mais. Exatamente. Agora, é curioso, pronto, ok, esta passagem dos chocolates para a música consigo perceber, mas tu que sempre foste um homem da palavra e da escrita, porquê é que foste para a gestão? Porquê é que não foste para a literatura? Porquê é que não foste para português? Enfim, qualquer coisa assim no género. Porque é-nos vendida a ideia de que se nós não somos médicos ou gestores ou arquitetos ou alguma coisa que dê dinheiro, não vamos ter sucesso nesta vida. E, portanto, eu só pude levar a música depois de ter mais ou menos garantida algum sustento, algum suporte financeiro para a levar, porque também sabemos que cá em Portugal, infelizmente, nós somos poucos, a escala é difícil e depois ainda por cima há a desconfiança generalizada de tudo o que é português, portanto é difícil fazermos vida com a música. Há casos, naturalmente, de genialidade, não é? Porque esses ultrapassam qualquer barreira, estou a falar... A vida artística, de uma maneira geral, não é nada fácil. Isto é como no futebol. Depois, no futebol há o Ronaldo e o Messi, mas depois há os outros milhares cá por baixo, que enfim... Nós, quando queremos ser jogadores de futebol, olhamos para o Messi e para o Ronaldo como exemplo, queremos ser aquilo, mas para ser aquilo há milhões de jogadores de futebol que não têm uma vida que nós alguma vez almejássemos ter. Claro. Mas isto é como tudo. Portanto, aqui, aquilo que eu tentei, eu na verdade, é um problema sermos qualquer coisa antes de sermos outra coisa, porque vão-nos sempre colocar o rótulo. Eu quando entrei na música, eu era o economista que estava a entrar na música, portanto, não me levavam a sério na música. Depois começaram a levar-me a sério na música e eu entrei na escrita e eu era o músico que estava a querer entrar na escrita, portanto, também não me levavam a sério. Houve uma rádio, inclusive, muito conhecida, que basicamente disse, estás a dar um passo maior que a perna. Mas é assim, o que é a arte e o que é aquilo que nós cá deixamos na vida, se não dar passos maior que a nossa perna para aprendermos alguma coisa, na verdade, não é? Portanto, nós começamos sempre por dar passos maiores que a nossa perna. Então vou pegar nisso para me contares daqui um bocadinho porque é que partiste a cabeça tantas vezes. O Miguel Jesus está cá hoje, vamos conversar mais já a seguir. Neste tempo tão perigoso, com um vírus venenoso, só nos resta estar em casa a trabalhar. Por vezes não é tão duro tornar o mundo seguro. Seja esta uma lição para lembrar. Batam palmas à varanda, porque o vírus não abranda. E há heróis nos hospitais a batalhar. Seja médico ou enfermeiro, é uma luta a tempo inteiro. Com o risco de contágio a pairar. Mas no meio deste drama, para quem não vista o pijama, Heróis que não podemos esquecer. Bombeiros e lojistas, carteiros e motoristas, Segurança em o que iria acontecer. Quem ainda andar lá fora tem um condutor na hora. vai levá-lo para os sítios que quiser. A farmácia e o tribunal estão abertos, afinal. Apesar do risco que estão a correr. Os artistas apelam à vida. Exatamente por isso, um por todos e todos pelo nosso mundo. E tanto agricultor que desafia este horror. Para que a loja tenha algo para vender. Pessoal do hipermercado, a todos muito obrigado. Pelo almoço que ainda tenho para comer. Secretários e ministros podem ser algo sinistros, mas não podem ir para casa descansar. E as senhoras da limpeza sofrem com essa certeza. Que é mais seguro não
cidades onde temos que ficar. O mercado está aberto, ó freguês, não chegue perto. Eu atiro-lhe as alfaces pelo ar. O corona é um castigo E eu que entendo o perigo, fico em casa descansado a ajudar. mas arrisca-se o polícia a deixar a ser notícia. Nas fábricas ninguém pode parar. E quem trata com carinho o doente e o velhinho? Quem garante que não falta a água e luz? Pescadores, armazenistas, jornalistas e soldados. A todos, mil obrigados e aplausos bem lavados. Todos juntos vamos matar o vírus. O corona é um castigo, e eu que entendo o perigo, fico em casa, não há mais como apoiar. Aos heróis que estão lá fora, esperemos que chegue a hora em que a vida nos permita ir ajudar. Hoje convidei o Miguel Gisas para conversar um bocadinho, ele que tem um novo trabalho, já vamos falar dele, o mais recente chama-se Lugar para Dois, mas o Miguel tem esta coisa fantástica que é, nós não sabemos bem se ele tem livros que cantam ou se tem discos que contam histórias, mas ele gosta de mostrar as duas coisas e acho que é uma coisa fantástica. Estava-te só a falar primeiro da cabeça partida. Fartaste de partir a cabeça, homem. Foram 7 vezes. Então. Algumas delas a minha mãe nem sequer soube, porque eu tapava com o cabelo, tinha o cabelo relativamente comprido na altura. Não sei, é uma coisa... Não percebo. Nós quando dizemos partido, é ali um quartozinho, não é? Não, na verdade eu parti a cabeça de levar pontos cada uma das vezes. Sim, mas o partido é isso, é rasgado, não, não foi, não estragaste osso nenhum. Dizem que eu fiquei um bocadinho afetado, mas pronto, isso são os meus amigos mais próximos. Esse pessoal está sempre a dizer coisas, pá. Só preciso estava a dizer, lá está, um economista a escrever e a fazer música, pá, tens juízo, tens de ter mais juízo. Era um puto irrequieto, digamos assim, não parava quieto. Pronto, não foi só isso, também caí numa fogueira a brincar e cheguei ao pé da minha mãe. Deve ter a pior coisa que uma mãe pode ter, é um filho a chegar completamente a arder ao pé dela. Portanto, foi isto que aconteceu verdadeiramente. Se foi aqui no Santo António, qualquer coisa por aí? Não, estava a brincar com o meu irmão à volta da fogueira e pronto, aparentemente sem querer, digo eu que foi sem querer, empurrou-me para a fogueira. Sim. Eu caí e peguei fogo. Ela é mais velha? É mais velho. Então temos de ter uma conversa. Parecia o Bruce Springsteen, I'm on fire. I'm on fire. E os meninos à volta da fogueira passam a ter todo um novo filme a partir desse momento também. Tem que dar a sugestão ao Paulo. É um puto irrequieto. Portanto, fantástico brincar, jogar à bola, correr, subir às árvores e por aí fora, não é? É isso, e partir cabeças. Tu cresceste em que zona? Olha, eu cresci em Lisboa, mesmo ao pé ali da zona do Largo do Rato, Príncipe Real. Mas eu passava 4 meses da minha vida na Aroeira, portanto, na altura em que a Aroeira quase não tinha ninguém, aqui ao pé da praia da Fonte da Telha, e eram 4 meses fantásticos, só que cheios de rasgões nos joelhos e cabeças partidas, lá está, e pronto, era tudo, não é? Nós jogávamos à bola no Alcatrão, portanto, estávamos sempre a chegar a casa completamente arrebentados. Fazia parte. Era uma infância que eu agora, eu não tenho inveja nenhuma da infância dos nossos filhos, Sim. Porque eles não têm a possibilidade de fazer isto, não é? Não é uma questão de escolha. Hoje em dia os miúdos estão muito presos dentro de casa, não é só pelas consolas que têm dentro de casa, mas também qual é a opção? É mandarmos para a rua como nós íamos? Hoje em dia é mais difícil, não é? Sim, muito mais. Mesmo nos pequenos meios, eu acho que nos pequenos meios ainda assim pode haver mais alguma possibilidade disso, mas não é fácil. Não. Isto mudou tudo no espaço de uma geração, mudou completamente. Infelizmente, demasiado. Mas tu dizes que eras muito irrequieto, mas quer dizer, mas tu eras um menino do coro ao mesmo tempo. Isto era o outro lado da moeda, não é? E acólito. Quase padre. Ainda pensaste nisso? Pensei muito. O que é que te inspirava? Era o quê? Era a filosofia? Era o pensar? O que é que... Não sei, eu na altura tinha 14 ou 15 anos e não sei. Então são todas as dúvidas que um miúdo com aquela idade tem e eu sempre tive uma educação muito católica e como tal, pronto, era uma das possibilidades, não é? E eu na altura não tinha grandes ideias sobre o que é que seria o meu futuro, mas depois
honestamente, comecei a apoiar o padre na missa, a dar a hóstia, e havia lá uma loirita que vinha sempre a olhar para mim quando eu estava a dar a hóstia, e eu comecei a perceber que eu não tinha, que eu não tinha uma grande vocação. Ok. Tu gostavas muito de ler também, não era? Ias buscar muitos livros à biblioteca? Sim, nós tínhamos ali a biblioteca da igreja. Que Mais uma deixava... vez, lá está. É o que me deixa curioso. Há toda uma carreira para as letras. Tu estavas a ser empurrado para aí já. Era, na verdade, eu só nos deixava levar dois livros por semana. Lá está, era uma biblioteca gratuita. E nós levávamos, mas tínhamos que levar o livro também no espaço de uma semana. Portanto, eu habituei-me a ler rapidamente. E pronto, isto depois acaba. Mas já não me lembro, nós tínhamos aquelas carrinhas da Carlos Gulbenkian que passavam, era uma aldeia mais pequena, não demorava, São Bernardino, mas já não me lembro qual era o prazo, mas era exatamente a mesma coisa, quer dizer, tinhas ali 15 dias, enfim, para leres aquilo. Podias ler, mas a uma certa altura sabias, vai passar cá a carrinha, portanto deixa lá começar, e então lá nos focávamos, já éramos obrigados a focar-nos para rapidamente acabar aquilo, porque também ninguém gosta de estar. Ficaste com o gosto pela banda desenhada também, ou não? Muito grande, Michel Vaillant, Tintin, Spirou, lembro desses todos. Os belgas e os franceses, os belgas, enfim. Foi tudo. Impressionante, sim, claro, teve que ser. O Asterix, claro, passava por isso tudo, sem contar com os tio Patinhas esta vida. Claro. Não, é por... Sim, deixa dizer aos mais pequeninos. Sim, meus pequeninos. Hoje há mais para além da Marvel e da DC. Sim, há todo o mundo para descobrir. Esses eram mais inacessíveis na altura, de facto. Sim. Acabei também por ver mais tarde. Olha, tudo isto leva-te à música. Tu não tinhas, imagino eu, não sei, no teu grupo de amigos tinhas alguém que era sempre aquele que tocava viola, ou isso começou a separar para ti? Sim, não, na verdade havia uma figura muito importante na minha vida, que era o meu tio, o irmão da minha mãe, que era o pai de 4 primos meus, e nós éramos também 4 irmãos, e era uma figura muito presente, e quando nós tínhamos alguma festa de aniversário, estávamos sempre na casa uns dos outros, acabava por ele pegar na guitarra e cantar umas músicas, e nós acompanhávamos, cantando, e depois ele foi-se embora, tive que emigrar para os Estados Unidos, e deixou a guitarra. Foi a única coisa que eu me lembro que ele deixou cá em Portugal, foi a guitarra. E é interessante que tanto os filhos como os sobrinhos, nós, acabámos por pegar naquela guitarra e serviu de escola para todos, quase. Sim, quase que se calhar um tributo a esse meu tio, que foi tão importante para nós, na verdade. E de maneira que todos nós aprendemos, portanto, hoje em dia todos nós tocamos guitarra e todos nós cantamos. Ainda vive? A guitarra vive, não? Eu acho que a guitarra é capaz de, se calhar, estar lá, escondida lá para os confins do quarto de algum dos meus primos, diria eu, se calhar. Ok. É para descobrir qualquer dia, se calhar. Vamos conversar mais já a seguir. O Miguel Gisas é o meu convidado hoje. Longe de onde vais, buscando o mundo que não tens. Eu nunca te vi, mas desde sempre te senti. Já passamos tantas vezes por ruas iguais, sem notar os sinais. Uma esquina de atraso nos desencontrou. O perfume me esperou. Passaste tão perto que te senti, mas tão longe para te chegar. Busquei uma vida, hoje estás aqui. Não há mundo noutro lugar. Foi um mundo novo que se abriu com o teu olhar. Eu despi o meu, abri a alma, deixei-te entrar, dei-te o corpo
inventei com a chave que te dei. Passaste tão perto que te senti, mas tão longe para te chegar. Busquei uma vida, hoje estás aqui. Não há mundo noutro lugar. Passaste tão perto que te senti, mas tão longe para te chegar. Busquei uma vida, hoje estás aqui. Não há mundo noutro lugar. O Miguel Jesus está hoje no Música.pt. Ele tem um disco novo, um disco e um livro, Lugar para Dois. Acompanha, obviamente, o livro, o álbum acompanha o livro. É um livro com música lá dentro, é um romance que também pode ser ouvido, é o que quiser, basicamente é o que quiser. Certo? Certo. Este já é o teu terceiro, portanto não é a tua primeira experiência. Não, isto é a terceira e tem sido uma experiência quase no escuro, porque normalmente quando nós fazemos quando compomos um CD, temos naturalmente referências. Quem escreve livros também tem referências. Eu não tinha nenhuma referência, que não existia, não há referências no mundo para escrever um romance com música lá dentro. E portanto, este caminho de aprendizagem e o facto de ser o terceiro já tem uma evolução muito grande em relação à filosofia que baseou a criação do primeiro. Então, Até que o Mar Acalme foi o primeiro, 2016, e esse primeiro é um romance musical, estritamente um romance musical. Começaste a compor algumas coisas para juntar à leitura. Sim, portanto, a questão é, na verdade eu já tinha algumas músicas e na altura fui ver aquele musical Mamma Mia, que basicamente pegava nas músicas do ABBA que já existiam. Alguém criou uma história à volta daquilo para criar o espetáculo, não é? E eu pensei em fazer a mesma coisa, portanto, a ideia saiu daí. Na altura falei com o Ricardo Carriço e pedi-lhe para ele também fazer ali, se eu criasse uma história para ele fazer a encenação daquilo, e ele disse-me, ok, com alguma naturalidade disse-me, escreve o livro primeiro. E eu a pensar, como é que um músico vai escrever um livro? Mas foi aí que me pus-me ao caminho, não é? Eu acho que o difícil de cada obra é começar. E nós começamos com uma certa dose de loucura, sem termos a noção do trabalho que nos espera. Começamos. E eu lembro-me muito bem do primeiro dia em que comecei a escrever. Estava ali no meu escritório, a olhar para a janela e tal, e começo a escrever e tive ali 1 hora a escrever e escrevi 3 páginas. E como economista que sou, pensei assim, bom, eu escrevi 3 páginas numa hora, eu escrevo 300 páginas em 100 horas. 100 horas são 4 dias, portanto em 4 dias consigo fazer um livro se eu quiser. Foi assim que eu pensei. Claro que o livro levou-me 3 anos a escrever, mas pelo menos deu uma noção de que não era impossível. Aquela primeira hora deu uma noção, afinal não é impossível escrever um romance. Para mim, até essa altura, escrever um livro era alguma coisa que não era para mim, era demasiado trabalhoso. E foi, levou-me 3 anos. Mas foi assim que eu criei uma história à volta das músicas, que já tinha. O segundo já não foi nada assim. O segundo já criei... O segundo chama-se O Dia em que o Mar Voltou, que é um romance que fala da chegada de um tsunami e de um terremoto da mesma dimensão do de 1755, mas nos dias de hoje. E isto já foi a história que foi contada. E depois, então, achei que havia certos momentos para a musicar e criei músicas para interpretarem emotivamente esse momento. O terceiro, que é este... Espera lá, calma lá. Porque tu ainda voltaste a bater à porta do Ricardo Carriço, a Sofia Nicholson, o João Didelé, o Luís Filipe Borges, enfim, tens uma série de outras pessoas, em que eles dão também a voz a um pequeno filme de animação, não é? Sim, lá está. Esse foi mais um passo na escuridão. Mais uma vez eu não tinha referências e ia para cima do palco e tentava explicar às pessoas, estas músicas que eu estou a cantar fazem parte da banda sonora de um livro. E as pessoas ficavam na mesma, porque na verdade,
Pronto, ele é escritor, sim, senhora, mas claro. onde é que está a história, não é? E então eu fui obrigado a criar um conceito em que ia para cima do palco e a história estava a ser contada. E como é que estava a ser contada? Com um filme de animação que está no palco a passar e que nós, enquanto banda, que vamos tocar ao vivo, interrompemos 12 vezes, paramos o filme e arrancamos como banda num concerto ao vivo para cantar as músicas que estão lá no livro. Já agora resta dizer que os livros têm os códigos QR e as pessoas acedem à música quando estão a ler o livro através do leitor com o telemóvel, acedem Portanto, ao até código que o mar QR. acalme, tinhas música e tinhas um livro. Depois, o dia em que o mar voltou, já tens música, tens texto e tens cinema também. E tem cinema, portanto juntávamos aí 3 artes. E posso dizer que com base, eu sou uma pessoa que gosta de não ficar parado, não é? Gosto de garantir que Darwin tem uma certa razão. Tem alguma. Nós gostamos de ir evoluindo e, portanto, mais uma vez eu senti ali algumas lacunas. Senti as lacunas de que o filme parava para a banda arrancar, e depois a banda parava e o filme rearrancava. Portanto, já estou com base neste terceiro livro, que agora sim, então chegamos aqui a mudanças. O que é que este terceiro livro traz de novo? Traz uma coisa grande ao nível da história. Chama-se Lugar para Dois. Lugar para Dois. E traz uma coisa grande também ao nível do conceito do espetáculo. Ao nível da história, basicamente, o que eu achei, como eu disse no primeiro livro, criei uma história à volta das músicas. No segundo livro, criei a história e depois criei as músicas. Neste terceiro livro, a história foi criada, completamente independente das músicas, e as músicas são criadas, mas não apenas criadas. Cada música tenta obrigar a colocar o leitor ainda mais dentro do texto do que apenas aquilo que são os truques que o texto de um escritor faz. Um escritor fala de cores, fala de cheiros, fala de várias coisas, vários sentidos para colocar o leitor dentro da história. Eu, para além disso, o que faço é que as músicas, por exemplo, se há uma parte do texto que está a passar em Moçambique, as músicas têm uma índole africana. Certo. Daí Aliás, também o meu convite ao Luís Caracol e à Selma Uamus. Exatamente. Por exemplo, se as músicas são mais de uma introspeção forte, então vemos só um instrumento e a voz, muito cruz, como foi o tema que eu toquei, que eu cantei, com a participação do Júlio Rezende, que foi só eu e o Júlio Rezende com o piano. E quando estamos a falar de uma fase da história em que estamos no final dos anos 60, a Alta Roda Lisboeta, e se está a falar sobre essa Alta Roda Lisboeta, temos uma parte marcha e uma parte big band num só tema, porque estamos a ligar exatamente os ambientes de acordo com a música. Portanto, o que eu estou a tentar fazer do Frederico, do BC. Do Frederico BC, que está perfeitamente alinhado, porque muitas vezes me dizem que todos nós recebemos epítetos na nossa vida. O meu é de que diverge para demasiadas áreas musicais, como há outros que a crítica que recebem é não saem da mesma área musical. Eu, na verdade, o que eu gosto é de colorir histórias. Para mim, o importante é a história e que seja colorida. Portanto, se estamos em África, não faz sentido. E de ler poucas críticas, porque às vezes também não ajuda nada. Há algumas que vale a pena lê-las, quanto mais não seja para nos esquecermos delas. Há outras que é para tentarmos melhorar. E, de facto, eu acho que nós temos... Eu tenho crescido muito à conta das críticas. Quando elas são construtivas, nada contra. Agora, quando são gratuitas, esse é que é o problema. É isso mesmo. Miguel, é isso mesmo. Contas mais sobre esta tua nova aventura já a seguir. Chama-se Lugar para Dois. Deixe-se contagiar pela magia do Natal. Boas festas com a Renascença. Vivo em dias cinzentos, onde o azul se perdeu. Verti lágrimas infindas,
até este corpo secar. Sou um barco à deriva que espera uma onda chegar. Espero a lua e a noite em mim, que essa luz me ensine a amar. Procuro em ti um porto para ancorar. Procuro no teu peito o meu lugar. Procuro a noite presa ao teu olhar. Procuro em ti um porto para ancorar. Morri 1000 vezes na vida. Tem-me a morte 1000 vezes mais. Corri portas sem saída, sonhando algo longe herdar. Sou um barco à deriva que espera uma onda chegar. Ser mais do que uma dor esquecida, perdido do mundo à espera de um nada chegar. Procuro em ti um porto para ancorar. Procuro no teu peito o meu lugar. Procuro a noite presa ao teu olhar. Procuro em ti um porto para ancorar. Um barco na brisa com um porto para ancorar. Está muito boa a conversa, mas como tudo o que é bom, chega ao fim, não tarda nada, mas ainda temos algum tempo. O Miguel Gisas está cá hoje, estamos a falar sobre o seu novo trabalho, Lugar para Dois, é capaz de ser um bom presente para o Natal, é um livro e é também um álbum, é o álbum que acompanha o livro, ou o livro que acompanha o álbum, enfim. Há bocadinho, em tom de brincadeira, só faltou dizer que tu, com o teu segundo projeto, tinhas literatura, cinema e música. Aqui só te faltava juntar mais aromaterapia, enfim, para teres ali também os cheiros dos locais por onde foste passando. Não conseguiste ter as sonoridades, depois com os cheiros já fica mais difícil, não é? Tu não sabes o quão perto tu andas da próxima evolução desta obra. Okay. Pensei ir por aí e podes não fazer, está fora de questão ainda. Espetáculo podes fazer, não é? Não está fora de questão ainda. Agora, também te posso dizer que, de facto, em termos de espetáculo, tudo aquilo que eu não posso dizer ainda, porque ainda está, pronto, o novo espetáculo já está a ser desenhado, vai acontecer a partir do segundo semestre de 2021 e vai entrar por 2022 afora. Agora, verdadeiramente, o que vai acontecer é sempre este princípio. Que formas é que há de cada vez mais colocar os leitores dentro de uma história? Que formas adicionais para além daquelas que eu já usei? E é isto que vai acontecer, é esta a grande novidade a partir deste novo concerto. E não estás longe da verdade. Ok. Então, depois da altura, mandas informação, que é para eu ficar atualizado, que é para não perder nada. Na altura cá estarei outra vez para conversarmos. Vamos ver como é que tu olhas para o futuro, porque... Quem passa pela área da gestão, tiveste algumas cadeiras de economia, presumo eu. Bastante. Como é que tu olhas para a frente? Mas tu tens o lado pragmático do gestor, mas tens depois o lado sonhador do artista, não é? Sim, com tudo o bom e o mau que há, na verdade, tudo isto tem coisas boas e coisas más. Eu, de facto, sou uma pessoa que pode fazer mais escolhas, isso é verdade, nesse aspecto.
mas também sou a pessoa que é obrigada a fazer mais escolhas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu tivesse só uma coisa, era muitíssimo mais especialista na coisa em que tinha. A mim, custa-me muito não ter tanto tempo como eu gostava para ler, ou não ter tanto tempo como eu gostava para ouvir mais música. Sim, mas a pergunta vai mais neste sentido. Se o músico sonhador sonha com o regresso aos espetáculos e público nos espetáculos e com uma retoma, o gestor ou o economista olha para a frente e começa a fazer contas à vida e começa a pensar como é que isto vai ser para o ano ou para o outro. Pronto. Na verdade, sim, eu sou um otimista. Respira fundo e dá o teu melhor parecer. Eu sou um otimista por natureza. Sou mesmo. Eu tenho estado todos os dias a olhar para as notícias a ver quando é que surge então notícias mais acertadas sobre a vacina do Covid. Mas eu penso que tudo aquilo, independentemente do que seja o futuro, e eu verdadeiramente, por isso é que eu ando aqui às voltas para te responder só por isto, porque na verdade eu tenho uma máxima na minha vida que é: nós somos mais felizes se conseguirmos tirar as coisas boas das coisas más. E isto significa que nós aqui há uns meses ficámos confinados e ficámos sem a capacidade de fazer muita coisa, especialmente como músicos. Mas um músico, o que é? É um homem que está em palco, como é um homem que cria. Como é um escritor, é a mesma coisa. E, portanto, se nós não temos possibilidade de estar em palco, podemos estar em casa a criar muito mais. E se estivermos a criar muito mais, seguramente para a frente teremos muito mais material para poder explorar e podemos fazer mais caminho. E eu, por exemplo, aproveitei este confinamento para estudar bastante mais em termos de música, tanto em piano como em guitarra. Pronto, eu acho que é isto, é aproveitarmos aquilo que a vida nos traz. A nossa felicidade não está no que temos, a nossa felicidade está na forma como reagimos ao que temos ou àquilo que nos chega. E, portanto, este momento de confinamento seguramente que traz muitas coisas más e seguramente que traz uma série de coisas que são oportunidades. É perceber onde é que elas estão. Nós vamos num carro, numa autoestrada e vamos à conversa no telemóvel e sem querer falhamos, isto é um exemplo meio estúpido, mas é para perceber o que eu quero dizer. E falhamos a nossa saída, ok? Era para sair ali em Leiria, enganei-me e não saí em Leiria. Agora, para não sair em Leiria, eu ia para uma reunião que era daqui a 10 minutos, quer dizer que vou ter que andar mais 40 km para a frente, mais 40 km para trás, vou-me atrasar imenso e, portanto, vou altamente estressado a partir daí para a frente. E é horrível. Esta é uma forma de pensar. Outra forma de pensar é assim: vou ligar para a pessoa com quem ia ter reunião, vou-lhe dizer, olha, aconteceu isto, peço imensa desculpa, e a partir daqui vou aproveitar a viagem dos 80 km que eu vou ter para ver coisas que eu não estou habituado a ver. São duas formas de pensar. Eu gosto muito mais da segunda forma de pensar. E ainda estás a pensar que vais de carro para ter uma reunião, porque também podias pensar que ias de carro para ter uma conversa na rádio, e agora já não tens, estás sentado no teu escritório e eu estou aqui no estúdio, estamos à distância, e quem nos ouve vai se habituando também a isto, quer dizer, ainda em off falávamos sobre alguma qualidade às vezes do som que a internet nos pode proporcionar ou não, mas isto também muda tudo, não é? Isto muda tudo, isto obriga-me pela primeira vez na minha vida, em 20 anos de músico que eu sou, a dar uma entrevista para uma rádio deitado em cima de uma cama, porque é o único sítio que eu tenho neste escritório novo em que há aqui algum conforto. Não está ninguém para filmar aí, não? Isto ia ser horrível, porque eu estou aqui deitadinho muito em frente a almofadas que podem abafar um bocadinho o som e não posso mexer daqui, mas pronto, está a tirar o melhor do pior, não é? Exatamente, uma coisa nova todos os dias. Miguel, para terminar, porque estamos a ficar sem tempo, quem é que aproveitou mais este ano, apesar de todos os condicionamentos? Quem é que aproveitou mais? Foi o escritor? Foi o músico? Foi o gestor? Quem é que tirou o melhor proveito este ano? Olha, por muito trabalho que nós temos, eu posso dizer que eu tive um problema gravíssimo na minha empresa. Tive também que rapidamente terminar as músicas deste álbum que agora chegou a vocês, porque o livro já estava a ser lançado, e já agora o livro é um livro que, como tu dizias há bocado, é uma excelente prenda de anos, porque é um livro e é Natal, música, portanto, Natal, peço desculpa. E de anos também, mas só tenho pena de quem faz mesmo anos no dia de Natal, porque há sempre aquela conversa, é uma prendinha melhor, é só uma, mas é melhor. Agora pode levar um romance com música, pronto, são duas. E o escritor aproveitou para escrever o 4º romance que está terminado, portanto, com muito
muito trabalho pela frente. Eu acho que todos nós também percebemos que estarmos confinados obriga-nos a trabalhar mais e não menos. Assim tínhamos nós coisas para fazer. Portanto, eu acho que este confinamento, que foi horrível, permitiu aos três, ao escritor, ao gestor e ao músico, fazer muito mais do que teria feito se não fosse o confinamento. Portanto, lá está, tirar as coisas boas das coisas más. Leia, ouça, chama-se Lugar para Dois, do Miguel Gisas. Lá está, é um super presente para qualquer altura. Nós estamos aqui a falar de datas, mas pode ser para uma altura qualquer. Grande abraço, Miguel. Gostei muito. Obrigado, Carlos. Foi um prazer. Muito obrigado. Depois fiquei à espera da nova aromaterapia para o próximo espetáculo, se é essa a ideia. Na Renascença, damos-lhe os bons dias com... Para enfrentar o trânsito, ponha o rádio mais alto e ouça. Quando chegar ao trabalho, estas são as músicas que estão à sua espera. Renascença, a par com o mundo. Está quase no fim mais um Música.pt, mas antes do final há sempre tempo para visitar o backstage com António Jorge. Vamos lá ver o que é que ele traz esta semana. A sua rádio está em todo lado. Descarrega a nossa aplicação. Renascença, a par com o mundo, impar na música. Chamam-se Toda a Gente e o single estreia é este contagiante Ser Feliz. Assim mesmo, sem constrangimentos e com boa música. Para perto de ti, lá fora a chuva caiu, perto de ti, e guardo o sonho que deixaste dentro de mim, porque eu só quero é ser feliz. Não vou ficar